Olá, tudo bem com vocês? Que bom. Vamos falar sobre análise vertical e horizontal. Tá? É um tipo de análise financeira, econômico-financeira, né? Que é muito útil, lembrando sempre que se nós não tivermos uma análise dos indicadores, tá? Essa análise é uma mera referência. Eu vou compartilhar com vocês aqui a, a- um quadro que eu fiz. Ok, nós temos aqui, tá, o ativo, o passivo e a DRE, tá? O ativo, o passivo e a DRE. Lembrando que para fazer uma análise vertical, não há necessidade de ter exercícios anteriores. Porém, tá, na análise horizontal, há essa necessidade, ou seja, a gente sempre vai comparar com um exercício anterior, com o mês anterior, seja lá o que for. Na análise vertical, tá? Na análise vertical, deixa eu trocar aqui o meu ponteiro. Na análise vertical, a base é sempre, no caso do balanço patrimonial, a base é sempre o total do ativo. Nesse caso, do ativo. Tá? Ou seja, todas essas informações aqui, elas serão divididas pela base. Tá? E no Excel isso é fácil, tá? No Excel seria igual o 84.600 dividido pelo 200, opa, igual o 84.600 dividido pelo, é que tá dando erro aí, porque tá dando, eu tô com essa, deixa eu só corrigir aqui, eu preciso apagar isso aqui, senão ele não lê, tá? Que seria igual 84.600 dividido pela base, 203.530. Eu vou deixar aqui, eu vou travar a linha, tá? Eu vou travar a linha. Aqui pode ver que está aqui, ó, tem uns dois cifrões aqui, está congelando a célula toda. Aqui só congela a linha, ou seja, né? Depois eu vou copiar isso para a direita para calcular para ficar muito mais rápido. Então, ele vai ler sempre na linha 19. Como eu não vou mudar de coluna por enquanto, ele vai permanecer na coluna B. Dou Enter, formato, tá? Em percentual, formato em percentual. Vou colocar aqui uma casa decimal. Eu vou copiar isso aqui, depois eu formato, né? Depois eu vou formatar, eu vou copiar aqui, 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 e isso tudo aqui e aqui, de uma vez só. Pronto. Agora eu só vou, né, tirar o negrito daqui, para ficar bonitinho. Vou tirar o negrito daqui. Vou tirar o negrito desses daqui. Pronto, tirei o negrito, 100%. Pronto, está feita a análise vertical, né? Está feita a análise vertical, né, do ano 2001. Agora, o que eu faço? Está pronto, eu só copio, vou dar um Ctrl C aqui e vou copiar para cá. Lembrando que, né? Lembra que quando eu congelei aqui, B19, então ele sempre vai ler na linha 19. Todos os casos aqui, ó, B19, B19. A hora que eu copiei, tá? A hora que eu copiei para cá, a coluna ficou solta. Então ele sempre vai ler a coluna anterior, no caso D19. Está pronta a nossa análise vertical do ativo. Do passivo é a mesma coisa. Tá? Do passivo é a mesma coisa. A base do passivo também a base das contas patrimoniais também é o total, tanto do ativo quanto do passivo. Deixa eu tirar aqui a marca, senão ele não vai ler. Mesma coisa, é igual esse daqui dividido pelos 203, que é o total do ativo. Vou apertar o F4 uma vez, travei a coluna toda. Apertei mais uma vez, congelei somente a linha. Pode ver que o cifrão, então ele está congelando a linha. Aperto o Enter, dou aqui decimal, uma casa decimal,
Copio, vou copiar já no bloco todo. No bloco todo. Tá aqui. Eu vou tirar os negritos, da onde não tem negrito, né? Lembrando que esses negritos aqui é só para identificar o que é somatório, né? O circulante é o somatório de tudo isso, o exigível a longo prazo é o somatório de tudo isso daqui. Pronto, tá pronto aqui. E a mesma coisa eu vou fazer para copiar. Opa, copiar para o ano 2. Prontinho. Tirar essa marcação daqui. Tá pronto. A análise vertical dos balanços patrimoniais está pronto. Isso é fácil, né? É rapidinho de fazer. Trabalhoso para fazer à mão, igual foi feito, né? É trabalhoso para fazer à mão, mas, né? No Excel é muito mais fácil. Na DRE tem uma particularidade, tá? Aqui, né, nos balanços patrimoniais, a base é o total. É o total, tanto do ativo quanto do passivo. Já na DRE, algumas empresas trabalham com a base na receita bruta, outros trabalham na receita líquida. Tá? Aí depende muito da empresa como é que ela vai fazer, para trabalhar na receita líquida ou na receita bruta. Eu vou deixar aqui fazendo na receita bruta mesmo. Então vai ser, e tudo vai ser em cima da receita bruta, ou seja, vai ser ele dividido por ele mesmo. Da mesma forma, vou fixar F4, F4, vou congelar somente nessa célula. Aperto Enter, deu 100%. Vou deixar aqui em uma casa decimal. Agora é só copiar. Copiar e copiar em bloco. Pronto. Tá? Deixar os negritos, onde tem negrito, que são os subtotais, né? E é óbvio o resultado do exercício seguinte. Aqui quer dizer o seguinte, tá? Ele quer dizer que a rentabilidade, né, o resultado líquido do exercício nesse determinado ano foi de 6,3%. Vou pegar isso aqui, eu vou copiar. Prontinho. E aqui, no ano seguinte, tá, a rentabilidade foi de 7,7%. Lembrando que, né, os meus custos foram de 56% no ano 1 e de 53% no ano 2. Houve uma melhora nos custos, tá? Houve uma melhora nos custos. No ativo e no passivo, vamos falar aqui do ativo, nessa análise vertical está dizendo que o quanto que representa cada conta em função do meu ativo total. Ou seja, tomando por base aqui, a minha conta cliente representa, no ano 1, representa 23,8% em cima do ativo total. Já no ano seguinte, representou 19,9%. Em contrapartida, meus estoques estavam em 17,2% no ano 1, passaram a 14,2% no ano 2. Se isso é bom ou ruim, somente os indicadores que poderão dizer. Tá? Os indicadores financeiros que não faz parte dessa live. A mesma coisa acontece no passivo. Eu tenho aqui as contas fornecedoras no meu passivo. No ano 1 representou 15%. No ano 2 houve um aumento, representou 16%. Aqui os meus empréstimos eram de 14,7%, permaneceu praticamente inalterado em 14,2%. Tudo isso em relação ao total do meu passivo. A análise horizontal é uma variação, tá? É uma variação, deixa eu ver se eu consigo escrever aqui, que eu não tenho muita habilidade para escrever com caneta. Mas a variação percentual, ela é igual, tá? Ao indicador, seja ele qual for, no momento 1, menos esse indicador no momento 0, dividido por esse indicador no momento 0. Como é um percentual, vezes 100. No Excel, eu não preciso multiplicar por 100, porque é só formatar, tá? É só formatar aqui em percentual. Então, seria o seguinte, você é igual, eu vou abrir um parênteses, porque tem a prioridade matemática, a primeira coisa que ele vai fazer é o parênteses, o que que é? É o ano 1, desculpa, o I1, que é o ano 2, menos a base, que é o ano 1, fecha o parênteses, dividido sempre pela base, tá?
Sempre pela base, 84.600. Aí me deu aqui, menos, vou formatar em percentual, pronto, menos 27,2. Quer dizer o seguinte, que no meu ativo circulante de um ano para outro, houve uma redução de 27,2%. Agora é só copiar, né? É só copiar para os demais contas. Eu vou copiar já em... Opa, vou copiar isso daqui. Pronto. Copiei. Vou tirar os negritos da onde não compete os negritos. Prontinho. Então, na minha análise horizontal, né, a minha análise horizontal do ativo, tá, de um ano para o outro, houve uma redução no meu ativo de 13,8%. Houve uma redução no ativo total de 13,8%. E as contas estão aqui, né, todas as suas evoluções. Sempre lembrando, se é bom ou se é ruim, não sabemos porque não temos subsídio para fazer umas análises mais profundas. Aqui é só o mecanismo de como se faz uma análise vertical e uma análise horizontal. A mesma coisa a gente tem aqui no ativo, no passivo, que é igual o I1 dividido pelo I0. Opa, desculpa. É o I1, abre o parênteses, né? É o I1 menos o I0 dividido pela base. Sempre é dividido pela base. Deu 21 ponto, menos 21, formatando aqui, menos 21,8%. Quer dizer que o meu passivo circulante, de um ano para o outro, houve uma redução de 21,8%. Agora é só a gente copiar. Pronto. E tirar os totais. E tirar os negritos. Olha, até que foi oportuno isso que aconteceu, né? Isso daqui que aconteceu, até que foi oportuno. A pior coisa que tem quando a gente pega um relatório, tem esse tipo de erro aqui. Tá? Tem esse tipo de erro. Olha isso daí, por incrível que pareça, né? Qualquer diretor que pega um relatório que tem isso daí, ele já acha que está tudo errado. Alguma coisa aconteceu. Como é que a gente corrige isso daqui, tá? A gente corrige o seguinte, eu vou fazer tudo de novo aqui, tá? Aqui existe uma função, eu vou editar essa aqui, ó. Eu vou editar uma função. Aqui tá, eu vou fazer aqui mesmo. Ó, a função chama se erro, né? Ou seja, opa, se erro, tá? Ou seja, se o resultado disso aqui for um erro, é o que aconteceu aqui, eu quero que ele seja, né, eu quero que apareça zero. Opa, errei alguma culpa, se erro. Faltou um, ó. 21, pode ver que o resultado ficou inalterado. Agora eu vou copiar de novo, olha o que vai acontecer. Aqui, esse erro, ele vai... Esse erro, deixa eu copiar. Esse erro, ele vai desaparecer. Vai ficar zero. Mesma coisa, eu vou tirar os negritos. Vou tirar os negritos. E vou tirar os negritos. O resultado ficou inalterado. Porém, aqui, ó, ficou, né, zero. Porque um número dividido por zero é zero. Então, ele dá erro. Tá? Ele dá o erro. Então, aproveitamos e já vimos isso aí também. A mesma coisa, a mesma regra vale para a análise horizontal das contas de resultado, onde eu tenho que o ano atual menos a base, que é sempre o ano anterior, dividido sempre pela base. Sempre pela base. Então, aqui eu vou formatar em percentual, uma casa decimal, 0,7%. Então, minha receita bruta de um ano para o outro, ela aumentou pouca coisa, 0,7%. Copiando isso aqui, e colocando os negritos aonde tem que ter negrito. O meu resultado líquido de um ano para o outro aumentou em 23,2%.
Trabalhoso, concordo, para fazer isso à mão é trabalhoso, mas no Excel é fácil de fazer. Sempre lembrando dessa fórmula aqui, que ela serve para qualquer variação percentual. E a base é sempre o exercício anterior, que seria a base 100. Tá? Sempre seria isso daqui. Não compete fazer uma análise vertical aqui do 2001, que vai estabelecer tudo 100%, porque a base é 100. Então, não compete. É isso aí que a gente queria mostrar, tá? É isso aí que a gente queria mostrar de uma análise vertical e uma análise horizontal. Simples de fazer, lembrando e reforçando. Qualquer análise não pode ser feita isoladamente em cima desses indicadores, dessas análises horizontais e verticais. Ela pode servir como padrão para empresas concorrentes, mas nunca deveremos analisá-la de forma isolada. Ok? Abraço a todos, pessoal. Até uma próxima.